gente, boa noite. Mais uma quarta-feira juntos. Vamos adorar o Senhor e estudar a palavra dele. Amém? Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Atos 8. O Atos 8 é o nosso projeto da Igreja Batista da Alagoa, é o nosso culto online que vai ao ar toda quarta-feira às 20 horas. Então, nesse momento, que você possa estar curtindo nossa página, possa estar se inscrevendo no nosso canal, compartilhando esse vídeo, para que a gente possa juntamente divulgar a palavra do Senhor. Amém? Nós já iniciamos o livro de Êxodo, estamos no iniciozinho do livro de Êxodo. Então, se você, porventura, ainda não pegou os primeiros capítulos, os capítulos 1 e 2, para esse vídeo, volta lá, assiste os capítulos 1 e 2, porque hoje a gente vai iniciar o capítulo 3 de Êxodo. E esse capítulo, ele fala um pouco da questão da passagem de Moisés. Mas antes disso, vamos fazer a oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua vida nas nossas vidas, por tua palavra ter nos alcançado. E nós te pedimos, Senhor, que através desse estudo, a tua palavra seja propagada, Deus. Que a gente possa tirar dúvidas, que a gente possa aprender mais de ti e que a tua sabedoria possa reinar dentro de nós. Eu te peço, Senhor, que tu inunde os lares nesse momento, que tu abençoe cada família, que tu abençoe cada pessoa que esteja assistindo esse vídeo, Deus. É o que nós te pedimos, te agradecemos, antes de ver qualquer resultado, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Então, nesse momento, eu convido você a pegar suas anotações, sua Bíblia. Vamos fazer hoje a reflexão do capítulo 3 de Êxodo. Eu vou usar a versão NVI.
E essa versão, ela é uma versão bem clara da palavra de Deus. Eu gosto muito de usar essa versão. E esse capítulo ele vai tratar da questão de Moisés. Vai se ater ao que Deus fala a Moisés. Então, nessa época, denota que o povo de Israel vinha sofrendo há um bom tempo. Então, Deus vem e fala com Moisés. Vamos ver, então, a primeira parte do texto que se encontra em Êxodo 3, versículos de 1 a 6. O título aqui nós temos que Moisés e a sarça em chamas. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Então vamos ler até aqui no momento. O que é que a gente percebe de importante nessa parte do texto? Que a região onde Moisés levou o rebanho para ser apacentado se chamava Horebe, que tem por significado sequidão, aridez, estéril, mas o local onde Moisés foi chamado para ser o futuro provedor de água para o povo andarilho de Deus. Então, ao mesmo tempo como essa terra era uma terra estéril, árida, foi o local que Deus escolheu para chamar Moisés para o seu futuro provedor de água para aquela região, para aquele povo, que fica no Monte Sinai, que quer dizer Monte de Deus. Então, Horebe é uma região que fica numa região maior, o Monte Sinai. Então, devido aos acontecimentos que iremos discorrer neste capítulo, como o lugar onde Deus chama Moisés na sarça ardente. Então, vejamos aí a continuidade desse capítulo. Ali o anjo do Senhor lhe aparece, certo? Lhe aparece o anjo do Senhor nessa parte que a gente terminou de ler. O anjo do Senhor, como está escrito aqui nessa passagem, anjo com letra maiúscula, é muito mais do que simplesmente um anjo ou um mensageiro, e sim é sugerido como sendo o próprio Deus. Podemos ver essa mesma passagem em Atos 7, de 30 a 34, quando a voz do Senhor foi ouvida por Moisés. Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. O próprio Deus falando a Moisés. Essa mensagem, essa mesma expressão, o anjo do Senhor, encontramos também lá em Gênesis 22, de 11 a 18, quando Deus fala a Abraão para que ele não tocar no seu filho Isaque. Então, naquele momento lá do sacrifício, então o anjo do Senhor também, essa expressão novamente aparece nesse capítulo de Gênesis 22. Mas aqui em Êxodo 3, Deus aparece a Moisés numa forma de chama de fogo, nessa sarça. E essa chama de fogo será um sinal frequente no livro de Êxodo, que quer dizer presença de Deus, como acontecerá em outros capítulos, como também uma coluna de fogo. Então essa chama aparece como uma sarça no capítulo 3, e em outros capítulos a gente vai ver como coluna de fogo. Outro termo que nos chama a atenção, essa parte que a gente leu, não se aproxime, tire as sandálias dos pés. Então, essa é uma instrução passada a Moisés para, se estar no lugar onde ele se encontra, ele deveria tirar as sandálias, denotando que o lugar onde ele estava pisando era um lugar santo, simplesmente porque a presença de Deus estava naquele mesmo lugar. Não era um lugar qualquer, não era pelo lugar em si, mas é porque a presença de Deus estava ali. E aquela terra tinha se tornado terra santa, pela presença do Senhor. Então, daqui tiramos uma grande lição. Deus é santo, e Ele é o único que santifica lugares e pessoas. Então isso é muito forte, né? Então não é o lugar em si, é porque Deus esteve ali e Ele é o único que é capaz de nos santificar, tanto lugares como pessoas. E qualquer pessoa que venha trazer um mínimo de santidade consigo, isso é fruto do seu relacionamento com o Deus Santo, com o Deus Eterno. Essas mesmas instruções veremos serem dadas ao sucessor de Moisés, Josué.
E o mais interessante também desse texto é que, embora Moisés estivesse no exílio ao sair de sua casa no Egito, ter ficado distante do seu povo desde o seu nascimento, Deus continua sendo fiel à sua promessa, se revelando a Moisés como o Deus de seu pai, apontando para a identidade de Moisés, que é moldada por ele ser um descendente de Abraão, que sua aliança perpetua que ele é um Deus de vivos e não de mortos, como relatado lá em Mateus 22, 32. Então Deus é um Deus de vivos e não de mortos. E aí Deus está ratificando a sua aliança com Moisés, porque ele é um descendente de Abraão. Então tem a ver, incute diretamente com a identidade de Moisés. Então continuemos aqui a leitura para os versículos 6 a 10. Então vamos ler o 6 novamente. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores. E sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Então, vamos ler só até o 10. Deus fala para Moisés que viu, ouviu e conhece de forma íntima a aflição do seu povo. Deus não estava esquecido deles. Reforça suas promessas de aliança, nessa parte do texto, e de identificação com o seu povo. Quando ele fala meu povo, né? A mesma linguagem que Deus vai instruir Moisés ao falar ao faraó. Então, quando ele fala meu povo, ele traz para si que aquele povo pertence a ele. Então, voltando aqui para os versículos 11 e 12, Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Então, a pergunta de Moisés foi uma pergunta sensata. E Deus entende que Moisés, quando a faz, estava pensando apenas em si mesmo. Quem sou eu, Senhor, para que tu me mandes e fale ao faraó, né? Então Moisés não estava levando em consideração a presença de Deus. Ele estava pensando apenas em si mesmo, que ele iria apenas sozinho, nas suas próprias forças, fazer esse comando, né? Obedecer esse comando. Mas Deus não responde a Moisés na mesma frequência da pergunta que ele faz. E diz assim: eu estarei com você, mostrando que a presença de Deus é o que determina o sucesso da ação de tirar o povo de Israel do Egito. Então, para que Moisés estivesse bem fresco na memória que ele não ia na própria força dele. Deus estava garantido que estaria com ele, que iria com ele. Então, quando lá no Antigo Testamento diz que Deus é com alguém, isso garante o sucesso da missão. Isso é uma grande lição que a gente pode tirar para nós hoje, né? Conosco, isso não deveria ser diferente nos dias de hoje, porque o Deus é o mesmo. Então, se Ele nos manda fazer algo, assumir um serviço, não pensemos em nossa própria força. Então, quando Ele nos manda estar aqui, Ele diz que está conosco. É Ele que nos capacita, é Ele que nos dá essa capacidade, e sem a participação dEle a gente nada pode fazer. E a gente percebe nesse texto que Ele quer também, assim como fez com Moisés, Ele quer nos forjar. É Ele quem estará conosco, e como tenho escutado de um grande amigo, já deu tudo certo. Então a gente tem um grande amigo aqui na igreja que ele diz: olha, vá na fé, vá na confiança do Espírito Santo, já deu tudo certo. Então é o Senhor que nos forja, é o Senhor que nos capacita, e Ele garante que está conosco. E a sua presença nos acompanha, e a sua bondade pode ter certeza que ela está sempre nos cercando. E a nossa função é aceitar esse id e ir, né? Conosco, outra coisa que eu gostaria também de falar é que Deus é um Deus de detalhes.
Ele não nos dá todos os pontos do mapa. Imagine a questão lá com Moisés, mandou Moisés ir. Então ele vai nos entregando aos poucos para que aprendamos a caminhar com ele, na dependência, em obediência, e ele vai nos revelando os seus planos passo a passo. E aqui nessa narrativa, Deus coloca mais um indício de sua promessa e de seu caminhar com Moisés. Quando o povo fosse liberto, eles voltariam a este mesmo monte e serviriam a Deus. Então isso era um sinal. E quando este dia chegasse, eles se lembrariam da promessa, a fé deles seria fortificada, essa fé seria fortificada e Deus confirmaria que estaria e continuaria com eles. Então, mais um ponto para a gente observar, quando eles regressassem a esse monte, isso vai acontecer nos próximos capítulos, é para que eles relembrem da promessa e relembrem que Deus esteve todo o percurso com eles e continua com eles. Então, caminhando aqui já para o fim do nosso capítulo, vamos ler os últimos versículos, do 13 ao 22, que é os que restam, né? Leiamos. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Este é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse, eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que eles têm sido feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra onde há leite e mel com fartura. As autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhes dirá, o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando o deserto, para oferecermos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não nos deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Por isso, estenderei a minha mão e ferirei os egípcios, com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. E farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todas as israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em casa objetos de prata e de ouro e roupas que vocês porão em seus filhos e em suas filhas. Assim vocês despojarão os egípcios. Então daqui, o que é que a gente percebe? Diante de uma cultura politeísta, cultuavam muitos deuses e panteísta, tinha o universo e Deus como uma coisa só. Era fundamental saber de que Deus Moisés se referia ao falar ao povo de Israel. Então era fundamental que tivesse clareza diante de uma cultura de tantos deuses e, além de tantos deuses, acreditar que o universo e Deus eram uma coisa só, que é o panteísmo, né? O Deus único e verdadeiro, o Deus de seus pais. Então era isso que precisava ficar muito frisado, muito claro para quem ele fosse se reportar. Além disso, nas culturas antigas, o que é que se tinha também? Saber o nome de alguém era algo muito essencial naquela época, né? Era algo muito essencial dessa pessoa, saber o nome dela. E talvez naquele longo tempo de escravidão, o povo de Israel tivesse esquecido o nome do Deus de seus pais. Talvez esse nome tenha caído em desuso ou não tenha sido lembrado como se deveria. E por isso era necessário que Moisés conhecesse a identidade desse Deus, para que pudesse ter propriedade de falar dele. No versículo 15, a gente percebe o seguinte, que Deus revela seu nome a Moisés, Javé, que corresponde a 4 consoantes hebraicas, Yavé, eu sou. Formas do verbo hebraico que significa ser, aquele que traz o que é à existência. Então esse é o significado do nome de Deus.
Então, futuramente veremos que o nome Yahvé será limitado, sua pronúncia, com receio de se violar o mandamento de falar o nome de Deus em vão, onde só o sumo sacerdote poderia pronunciá-lo e só no dia da expiação. Então, a gente vai ver mais na frente essa preocupação. E daqui nós tiramos uma gama de nuances nos significados prováveis do nome de Deus. A primeira delas é o seguinte: Deus existe por si mesmo. Nada veio de outro ser para existir. Que Deus é o Criador e sustentador de tudo que existe. Então isso tudo a gente tira só do nome de Deus. Que Deus é imutável. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é. Então não existia nada antes dele. É uma questão de eternidade, de sempre existir. Que Deus é eterno em sua existência. Então, apesar de todos esses pontos serem verdades sobre Deus, falar de seus atributos e caráter é o foco principal nesse capítulo de hoje. É a promessa de Deus de estar com Moisés e seu povo e de ajudá-lo a cumprir sua vocação. Então, nós vimos também nesse capítulo de hoje que existem algumas traduções que trazem o nome O Senhor, todo com letras maiúsculas, o Senhor todo em letras maiúsculas, em lugar de Javé, Yahvé. É uma prática que remonta à primeira tradução grega, lá do século III a.C., da Septuaginta, que traduziu o nome de Deus por Kairos, palavra que foi adotada extensivamente no Novo Testamento, fazendo ligação de Cristo como Senhor, identificando como o Deus do Antigo Testamento. Então a gente pode ver isso também lá na passagem que se encontra em João 8,58, quando Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Tá? Então é uma coisa que vai além dos tempos, né? Vai além, vem antes, vem depois e eternamente. Além disso, a gente pode perceber também que o primeiro desafio dado a Moisés foi para ele ir, reunir os anciãos e dizer ao povo, no papel daquele que seria porta-voz de Deus. Ele o fez com o pedido de tirar o povo numa caminhada de 3 dias. Foi o que ele foi, chegou até Faraó. E esse número 3 é um número simbólico, que se refere a viagens, e esse período era comum que os escravos tivessem de folga, mas Faraó decidiu não dar. Então, naquela época, existia essa possibilidade de quando um servo fosse pedir ao seu senhor, um escravo, uma folga, existia a possibilidade desse seu senhor dar uma folga de no máximo 3 dias. Então era um número simbólico que equivalia a uma caminhada, que era foi o primeiro pedido de Moisés para que o povo saísse e fosse adorar o Senhor. Então foi quando Deus diz que Faraó só vai libertar o povo com mão forte, que é uma linguagem usada para descrever o poder do Faraó. Mão forte, braço forte. Então naquela época, nosso Deus é sábio, ele sabia que a linguagem que Moisés teria que tratar com o Faraó seria uma linguagem que ele entendesse. Então era uma coisa que era reportada muito ao Faraó, mão forte, braço forte. Então dessa forma o Faraó entenderia que o povo seria liberto por Deus, porque Deus tem essa mão forte para libertar o seu povo. Então era dessa forma que Moisés teria que se pronunciar frente a Faraó. Mas fique claro que a liberdade da escravidão é regida pelas promessas, mas com propósitos do povo ser liberto para adorar a Deus. E que diante disso Faraó perde qualquer legalidade sobre o povo de Israel. Então Faraó não permite que o povo vá adorar a Deus, mas é algo que está regido diante de promessas. O povo tinha essa promessa para que seja cumprida na vida deles. E por último detalhe, que me chamou também bastante atenção, foi que o povo de Israel seria liberto e que despojariam os egípcios, e as mulheres pediriam às suas vizinhas e elas lhes dariam objetos de prata, de ouro. Então algo que eu fiquei assim, para quê, né? Então, porque lá na frente essas coisas seriam usadas para a construção do tabernáculo. Então nada é por acaso, nenhum detalhezinho desse. Eu achei estranho para quem queria despojo de outros povos. Aquilo ali Deus iria utilizar para a construção do tabernáculo futuramente. Então esse foi o capítulo de hoje, onde Deus convoca Moisés e este tem um diálogo com Deus sobre quem era Moisés para fazer tais atividades, quem era Moisés, se ele teria essa capacidade, e também a gente viu qual era o nome de Deus. Então esse capítulo ele frisa muito forte isso,
essa questão de identidade, de sermos capazes e de conhecermos o Deus a quem servimos para que a gente tenha propriedade de falar dele. Então esse foi o nosso capítulo de hoje. Eu peço que você, se tiver qualquer dúvida, não hesite em nos enviar suas perguntas. Será um prazer respondê-las. Nós temos o nosso e-mail que está aí no corpo do vídeo. Lá embaixo do vídeo você vai ter essa opção de ter esse e-mail e aí você pode nos mandar e nós estaremos aqui a postos para tirar suas dúvidas. Aproveita esse momento também para falar de um projeto da nossa igreja, que é o projeto Servir. A gente vai estar voltando a funcionar na Praça da Lagoa do Araçá a partir do mês que vem, acontecendo sempre nos terceiros sábados do mês. Então lá a gente tem atividade com crianças, a gente tem a divulgação da palavra de Deus, projetos sociais. Essa é a nossa camisa que a gente divulga o projeto. Então também lanço a você o convite, esteja conosco, venha conhecer os nossos outros trabalhos, tá ok? Então Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Boa noite para você.